Graça e paz, irmãos, eu sou o pastor Sebastião, estou aqui hoje com um texto de uma revista bíblica que fala sobre a mordomia cristã, e desta feita nós vamos com o título A Mordomia dos Bens Materiais. Eu quero passar para vocês esse ensinamento, são bases bíblicas muito fortes, e nós devemos aprender cada dia, e como ensinador eu tenho o dever de passar para vocês, nesse canal, este estudo. O título é A Mordomia dos Bens Materiais. Aí diz o seguinte: o cristão e as finanças. Na mordomia dos bens materiais, os cristãos devem trabalhar honestamente para garantir a sua sobrevivência. Desde Gênesis, após a queda do homem, emprega-se esforço do seu suor, do suor do seu rosto, para sua manutenção, para alimentar. Gênesis 3,19. Para obter os bens de que necessita, isso é feito de maneira constante. 1 Tessalonicenses 4,10. Nesse aspecto, a preguiça é um pecado intolerável diante de Deus. A preguiça é um pecado intolerável diante de Deus. Assim ele exorta o preguiçoso que aprenda com as formigas, pois essas trabalham no verão para garantir o mantimento no inverno, conforme Provérbios 6, 9, 10 e 26. Então, irmãos, a verdade é que o cristão precisa trabalhar. A palavra de Deus diz: do suor do seu rosto comerás livremente o teu pão. É importante observar isso. Nós encontramos também, lá em 2 Tessalonicenses 3, e eu vou conferir aqui para vocês verem. 2 Tessalonicenses 3, versículo 10. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse: eu observo que vocês, no meio de vocês, há pessoas que não estão querendo trabalhar. Eu quero dizer para vocês uma coisa, que aqueles que não quiserem trabalhar, que não comam também. Às vezes você acha que é uma injustiça não dar alimento a pessoa que não quer trabalhar. E parece mesmo, né? O coração da gente dói quando vê alguém com fome. Mas tem pessoas que não querem trabalhar. O apóstolo Paulo já falava disso naquela época. Alguém que não queria trabalhar, queria dar prejuízo aos outros, queria dar golpe nos outros. E hoje existe muito mais isto, né? Pessoas que não querem trabalhar, mas vivem de pequenos furtos ou grandes furtos, né? Levando vantagem em tudo. A palavra de Deus recomenda que nós devemos trabalhar como cristão. E nós vamos para o segundo ponto desta lição que eu estou passando para vocês hoje, porque abreviadamente eu tenho que passar. O cristão e as riquezas. O título diz assim, dessa maneira: o cristão e as riquezas. E diz o seguinte: Deus não demoniza a riqueza, nem diviniza a pobreza. Mas o cristão não deve recorrer aos meios ou práticas ilícitas para ganhar dinheiro, como bingo, rifa, as loterias e outras formas fácil de buscar riquezas. Provérbios 28, 20. Quer dizer, aqui falou de jogos, né? Mas, na verdade, o mais perigoso não é esse. Pessoas que usam, dar golpe nas pessoas, assaltar, tomar o que é do outro, levar de qualquer maneira. A palavra de Deus recomenda que nós não devemos recorrer a esses meios para ganhar dinheiro e para se tornar bem-sucedido. O apóstolo diz: quem não trabalha, que também não coma. A Bíblia mostra que a avareza é um pecado muito grave. E eu quero voltar novamente um pouquinho sobre a palavra. Deus não demoniza a riqueza. Significa, não é pecado ser rico. Mas Deus também não diviniza a riqueza. Não fala também que a riqueza é Deus, não. Porque tem pessoa que adora mais a riqueza do que a Deus. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico salvar. A palavra de Deus é clara, né? Então, precisamos tomar muito cuidado para não sair das regras bíblicas.
E aqui a Bíblia mostra que a avareza é a idolatria ao dinheiro, ou seja, uma compulsão para enriquecer a qualquer custo, uma escravidão ao vil metal. Sobre isso as Escrituras também asseveram, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Nós precisamos do dinheiro para a sobrevivência, mas não devemos ter amor ao dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu não estou com esse texto aqui na frente, mas está escrito, a palavra de Deus recomenda isso. Então, nós não precisamos ficar ansiosos pelo dia da manhã. Jesus falou sobre isso. Não ficais ansiosos pelo dia da manhã, basta cada dia o seu próprio mal, porque nós não sabemos fazer o bem se não tiver a direção de Deus. Se você tentar fazer o bem sem direção de Deus, você está batendo em ferro frio. Busca a direção de Deus e pratica o bem. Deus é o sumo bem. Amém? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Jesus ensinou: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. Lucas 12, 15. Jesus diz: guarda da avareza. Avareza é amor ao dinheiro. Guarda da avareza, porque os bens de uma pessoa não consistem. A vida da pessoa não consiste nos bens que ela tem, porque a vida pertence a Deus. E também ratificou Jesus: mas já juntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Mateus 6, 20. Vamos manter aqui aquilo que nós precisamos para o dia a dia, mas o tesouro mesmo vamos juntar lá no céu. Se você juntar tesouro no céu, tenha certeza que você vai ser bem sucedido, porque um dia nós iremos reinar na glória. Nós vamos para o terceiro ponto: o cristão e as contribuições para a igreja. Estou fazendo abreviadamente, viu, irmão? Se fosse uma escola, numa reunião, eu estaria comentando muitas coisas aqui, mas o tempo é curto e os nossos vídeos não podem ficar muito longos. O cristão e a contribuição para a igreja. Se você não contribuir para a igreja, também você está cometendo o pecado. Porque Tiago 4, versículo 16 diz: aquele que sabe fazer bem feito e não faz, está cometendo pecado. Na igreja local, há várias maneiras pelas quais os cristãos podem e se devem contribuir para a expansão da manutenção da obra do Senhor. Essa contribuição deve ser feita através de dízimo e ofertas voluntárias. Malaquias 3, 8 a 12. E Jesus reiterou a necessidade da contribuição com dízimo, repreendendo a hipocrisia dos fariseus, Mateus 23, 23. Pois há inúmeras necessidades da igreja que requer contribuições fiéis. Então, em primeiro lugar, você, no seu salário, você trabalha e deve ser grato a Deus. Você entrega o dízimo, não é obrigado, não. Você deve por gratidão a Deus. Só que tem um detalhe: traz uma bênção imensa na vida da pessoa. Para ter uma ideia, o demônio do devorador, o gafanhoto, que destrói a lavoura, destrói o mantimento, o alimento lá na lata, nem o pastor expulsa esse demônio. Nem o pastor tem poder de expulsar. Olha que Jesus deu autoridade ao pastor para expulsar o demônio. Mas quando o crente não é dizimista, pode ter certeza, nenhum pastor repreende esta miséria. Nenhum pastor repreende esse mal. Porque Deus disse assim, Deus falou: com maldição sois amaldiçoado, porque a mim roubais a nação toda. Se é Deus que amaldiçoou, não tem jeito de ser revertido se não for voltando a Deus. E voltando a Deus é pedindo perdão pelo que já deixou de fazer, e aí entregando o seu dízimo fielmente ao Senhor. A palavra de Deus diz que seremos abençoados. Abrirei a janela do céu, derramarei sobre vós bênção tal, que dela venha a maior abastança, promessa de Deus. Então quero concluir, fazer a conclusão desse texto, porque nós somos mordomos dos bens materiais conhecidos por Deus na sua igreja. Se realizamos nossa mordomia para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Usamos os recursos que Deus nos concedeu
como verdadeiros mordomos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que temos vem de Deus. Então, se você cumpre com o seu dever, trazer todo o dízimo à casa do Senhor, você trabalha honestamente, coma honestamente o teu pão, do suor do seu rosto comerá livremente o teu pão. Esse livremente significa de consciência tranquila, porque você não roubou de ninguém e você deu em primeiro lugar, a obra do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Seja dizimista, seja um trabalhador honesto, faça digno e justo o seu pão. Que Deus te abençoe na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Soberano Deus e Pai, eu oro em favor desta pessoa que chegou até esse momento, nesse estudo desta palavra. E que neste momento, Senhor, esta pessoa comece a refletir sobre como tem ganhado o seu dinheiro, como tem trabalhado e como tem cooperado com a obra do Senhor. Que esta pessoa esteja o coração aberto para abençoar a sua igreja, abençoar ministérios e obreiros que estão no campo, para a glória do teu nome, porque o Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. E eu te agradeço em nome de Jesus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que Deus abençoe você. Inscreva no nosso canal e seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.